5 erros que estão detonando o seu pedal e você não faz nem ideia. Se você quer evoluir na bike e está em dúvida e não consegue evoluir, talvez esses erros sejam exatamente aquilo que você está fazendo e não se deu conta. No vídeo de hoje a gente vai abordar quais são esses erros e como saná-los. Então fica com nós até o final do vídeo e descubra tudo sobre esse assunto. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. A gente vem tratando algumas vezes aqui no canal a respeito de evolução, a respeito de treinos. Vocês têm produzido junto com nós bastante material, dando bastante comentário a respeito desse assunto. Então por isso a gente vai abordar um pouco mais, né, galera? Já que é um assunto que é interessante para todo mundo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de 5 erros que vocês podem estar cometendo na hora de realizar o seu pedal, que estão detonando completamente com a sua evolução e vocês nem se percebem disso. Porém, antes de falar realmente quais são esses erros, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar as notificações para a gente poder analisar erro a erro juntos. E o primeiro deles é o seguinte: não se alimentar corretamente. Pode parecer meio simples isso, mas é a chave de toda a base da evolução que você tem que ter. A alimentação adequada é importantíssimo, galera. É realmente muito necessário que vocês tenham cuidado com o que vocês ingerem. Não adianta de nada você se matar nos seus treinos, você ser um cara extremamente dedicado na hora de fazer o pedal, mas não fazer o antes, né? O pré e também o pós, pois afinal de contas o corpo humano ele precisa de energia para poder funcionar. E o ciclismo é um esporte que utiliza muito dessa energia, principalmente a gente que faz pedais longos, principalmente a gente que faz nível, né, de intensidade mais alta por várias horas. A gente acaba errando muito nisso, e quando eu falo de se alimentar, não falo de comer em excesso, né? Eu falo de comer bem. Isso é um ponto muito importante que a gente tem que ter sempre firme com nós. Não adianta de nada você comer um X-Bacon uma hora antes de pedalar e achar que por isso você vai ter muita energia. E também não vai adiantar de nada você se empanturrar de carboidratos sem nenhum controle do que você está fazendo. A regra aqui é bem simples e como resolver esse erro também. Você precisa de uma alimentação balanceada. Esse é o ponto principal, o ponto-chave. Não existe grandes segredos, não existe nada muito mirabolante que você precisa fazer. Você precisa comer bem e comer com consistência. Se possível, né, você tiver um pouquinho mais de conhecimento e aprofundar um pouco mais seu conhecimento, ingerir uma quantidade correta de proteína ajuda muito. Afinal de contas, como eu disse, a gente exige muito do nosso corpo, então é necessário que a gente tenha um bom recovery, uma boa recuperação. O correto, segundo a ciência e o que a literatura fala, é 2 gramas quilo de proteína versus o seu peso, né? Então, se você tem 80 quilos, você vai comer cerca de 160 gramas de proteína diária. Claro que isso pode variar, então, novamente, né, é importante você ter um nutricionista para poder também te auxiliar, se você quer ir mais longe. Mas a base é essa, né? Carboidratos, proteínas e gorduras boas. Isso é muito importante, que claro, você tendo essa base da alimentação correta, fazendo isso do jeito certo, você começa a ter muito mais evolução. Não adianta de nada você ir para o pedal com fome e também não adianta de nada você ir para o pedal empanturrado. Por isso é importante fazer essa alimentação adequada no pré, antes do seu pedal, durante, que afinal de contas a reposição ela tem que existir, e o pós. O pós também ele é muito importante, porque é a hora que a gente está recuperando depois de uma atividade difícil, uma atividade longa. Então é muito importante ter os nutrientes certos para o seu corpo conseguir assimilar aquilo que aconteceu durante o treino. Entrar já no ponto 2, né? Falando então do erro 1, para de comer X-Bacon, para de tomar Coca-Cola e encher a cara o final de semana inteiro e começa a cuidar da sua alimentação para poder entrar no ponto 2, que é um ponto muito sério que muita gente erra, que é mudar constantemente os seus treinos. Muita gente faz isso, infelizmente é um problema que eu vejo, de hoje eu vou fazer intervalado, bacana, daí faz uma semana de intervalado, na outra semana, ao invés de ter aquela constância e repetir aquilo pra gente começar a ter resultado, ele resolve fazer um treino de força. E aí na outra semana ele resolve fazer um treino de alta intensidade com baixa duração. E daí na outra semana ele resolve fazer um treino que daí tem que amarrar uma corda no pé e ir pulando com o pé só. Galera, o que a gente precisa? A gente precisa ter constância. Nada na sua vida, nada, e aí quando eu falo de ciclismo eu também falo de outros aspectos também, vai dar certo se você não tiver constância. Você precisa fazer e você precisa repetir. Eu sempre falo aqui na escola, através do canal, através também do Instagram, que a gente é reflexo dos hábitos que a gente cultiva. Nós somos reflexo dos hábitos que cultivamos. Por quê? Porque a gente precisa tornar os nossos treinos hábitos que são repetidos. E aí sim, a partir disso a gente começa a ter evolução. Obviamente que eu também não estou dizendo aqui para você estagnar, ficar o ano inteiro fazendo só um tipo de treino que não vai dar resultado, mas você ficar pulando de galho em galho te torna apenas uma pessoa que não faz nada bem feito. Por isso é importante ter sim um planejamento, e dentro desse planejamento você ter uma certa constância. E já entrando então no ponto 3, o ponto 3 é um ponto bem curioso, né? Pois afinal de contas é um erro que eu também vejo muita gente fazer, que é seguir treinos de internet. Como assim? Realmente é isso mesmo.
A gente está no canal do YouTube, eu sei disso, eu sei que aqui eu falo um pouco, abordo um pouco esse assunto, mas é muito importante que você tenha cuidado com tudo que você consome. Pois afinal de contas, se você hoje abrir uma aba do YouTube e colocar lá treinos de ciclismo, você vai ter uma infinidade de opções. E aí a gente cai no erro. Daí tu vê um treino específico que tu tem que fazer com tal FTP e aí a nível de potência por tantos segundos e aí... Vamos lá. O que a gente precisa? A gente precisa fazer o básico. Muita gente não consegue nem fazer o básico, não consegue nem fazer os treinos adequados. Quem dirá fazer treinos específicos que o fulano falou que é importante fazer? Importante. A gente precisa de constância, como eu falei no ponto 2, e a gente tem que ter o básico bem feito. Se você fizer o seu feijão com arroz, você subir na sua bike e você pedalar, você já tem um bom caminho sendo trilhado. Sem essa base, é muito pouco provável que você consiga evoluir. E aí sim, a partir de você ter essa base, como uma construção, você tem a estrutura da casa sendo feita, aí sim, a partir do momento que essa base está sendo feita, você vai começar a edificar suas paredes. E aí sim, depois você vai fazer o polimento, que é daí finalizar a sua casa e fazer seu acabamento. É importante que a gente sim busque conhecimento. É uma coisa que eu falo muito aqui na escola, você tem que ir atrás de conhecimento, mas também não dá pra gente ficar pingando, que entra no ponto 2 e no ponto 3, e buscando treinos na internet, planilhas de não sei quem, fulano faz de tal forma, ciclano faz de tal jeito. O Mathieu Van Der Poel lá faz tal treino, eu vou fazer o mesmo treino que o cara que é profissional e pedala há 15 anos. Não tem como. Vamos lá, vamos ser coerentes com nós mesmos e vamos ser úteis naquilo que a gente faz no tempo que a gente usa. Então é importante que a gente busque conhecimento, mas que saiba absorver esse conhecimento. Não adianta a gente sair fazendo qualquer coisa que não vai dar resultado algum. Antes de entrar no ponto 4, né, já indo para o ponto 4, é muito importante que vocês prestem atenção aqui no que eu vou falar. Se vocês não der o like nesse vídeo, vocês não ativar as notificações, vocês não se inscrever aqui no canal, é muito pouco provável que a gente continue produzindo material, mas afinal de contas é a melhor maneira que a gente tem de quantificar o nosso trabalho. Então a gente pede que vocês deem um like, ativem as notificações, mande esse vídeo lá para o amiguinho que acha que pode fazer qualquer tipo de treino e vai evoluir. Talvez seja aquilo que ele realmente esteja precisando ouvir nesse momento. E falando do ponto 4, anota aí, ponto 4 é o seguinte: evita a comparação com o colega. De novo, evita se comparar com o colega. O ser humano, a gente aprendeu isso lá nas aulas de biologia do colégio, ele é único e individual. Cada ser humano tem um DNA, cada ser humano é específico. A gente é único em tudo que a gente faz. Então você vai pegar duas pessoas com a mesma idade, mesmo peso, muito parecidas, e botá-las fazer o mesmo treinamento, elas vão ter resultados diferentes. Isso é óbvio, isso é muito básico da gente entender. O problema é que a gente quer se comparar com o colega que pedala junto com nós. E aí, porque ele sobe mais rápido, eu preciso subir mais rápido também. Ou porque ele consegue desenvolver mais velocidade final, eu também preciso desenvolver mais velocidade final. Galera, é muito importante que vocês aprendam a entender o próprio corpo e talvez trabalhar exatamente naquele ponto que vocês precisam melhorar. E não se comparar com o colega. Numa equipe profissional de ciclismo, por exemplo, a gente tem várias funções. A gente tem o gregário, que é o cara que busca água. A gente tem o passista, que fica mais tempo naquela velocidade que mantendo. A gente tem o sprintista, que é o que todo mundo sonha em ser, que é o cara muito forte, que chega no final lá dando a porrada que precisa. A gente tem o escalador. Entendo que a gente tem especificações de cada tipo de atleta dentro do ciclismo. Assim é com você também. Talvez você tenha mais facilidade em escalar, você consiga subir mais fácil, talvez você tenha mais força para manter um sprint por mais tempo, talvez você seja aquele cara passista que passa horas numa velocidade média alta e consegue manter. Então é muito importante que você se entenda e não se compare, porque a comparação ela vai gerar um ponto que é muito ruim, que é a frustração. Você começa a olhar para o seu colega e aí você treina e seu colega está sempre à sua frente. E aí tu começa a se desanimar e aquilo te frustra. Então, ao invés de comparar com ele no sentido ruim, compara aquilo que você tem de bom. Afinal de contas, por mais que seu colega seja muito bom numa subida, ele pode não ser tão bom numa trilha técnica, ou talvez ele não tenha tanta resistência. Todo mundo tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. A partir disso, você começa a trabalhar nos seus pontos fracos e, claro, né, melhorar mais ainda os seus pontos fortes, que talvez seja o diferencial que você tem. E aí, entrando já, né, no quinto ponto, que é o ponto-chave do vídeo que eu queria trazer para vocês, ele abraça duas coisas de uma única vez, que é, aí sim, o ponto que mais precisa ter atenção, que é a tal da disciplina. Não adianta de nada você fazer um planejamento e pensar, né, tudo depende do seu objetivo. Não estou falando aqui para vocês pegarem a bike somente como um objetivo de evolução. Se você quer se divertir com a bike, ok, show de bola. Mas se você quer realmente evoluir, você quer se desafiar dia a dia, melhorar a cada dia que passa, você precisa ter disciplina. A disciplina é a chave de tudo que eu falei. Não adianta de nada você ter um bom treinador, não adianta de nada você ter um nutricionista, você fazer academia para fazer reforço muscular, você ter uma bike de carbono, você ter o melhor equipamento do mundo, você ter uma sapatilha Spire que é ultra top leve de carbono, se você não tiver disciplina.
Um carro, por mais forte que seja com o motor desligado, não adianta de nada. Assim é o ser humano. Então a gente precisa ter disciplina para poder fazer aquilo que deve ser feito e, né, fechando um ponto bônus que eu vou falar aqui para vocês, é parar de coitadismo e parar de vitimismo. Ah, porque eu não consigo evoluir. Ah, porque eu não tenho tal coisa. Ah, porque minha bicicleta não é boa. Ah, porque... Para com isso. Você é capaz. Porém, você tem que saber disso e você tem que colocar isso na sua mente. Enquanto você ficar chorando, dizendo que não consegue, a sua negatividade vai te jogar cada vez mais para baixo. A partir do momento que você levanta, bota a porra da sapatilha e sai para pedalar, isso já muda completamente o seu mindset. E a partir disso, a partir do momento que tu tá lá, tu começa a realmente ver a tua própria evolução. Por vezes a gente não quer sair de casa cedo, a gente não quer sair treinar no frio, treinar em dias de tempo ruim, mas a partir do momento que você está em cima da bike, você se agradece por ter ido, pois afinal de contas você conseguiu vencer a luta contra você mesmo. E se você não consegue nem vencer a si próprio, quem dirá vencer outras pessoas? Por isso a chave desse vídeo é exatamente esse ponto. Tenha disciplina e não se faça de coitado. Afinal de contas, você tem tudo o que precisa para poder fazer o que você quer na sua vida. Só depende única e exclusivamente de você. Fechou, galera? Bom, eu sei que o vídeo talvez seja um pouco diferente daquilo que a gente tem trazido aqui no canal, mas esses erros acontecem sim e muito. Infelizmente a gente convive com muita gente que tem esse tipo de problema, então eu achei de bom tamanho trazer esse material para a gente poder aplicar ele, tanto no ciclismo, como eu disse, como em outros aspectos da vida também. Afinal de contas, a gente pode usar esses recursos que eu estou usando hoje para musculação, a gente pode usar ele para você que quer melhorar a sua capacidade de estudos, para você que daqui a um pouco quer ter uma promoção no seu trabalho, para você que daqui a um pouco quer passar no concurso público, quer entrar numa federal, quer... enfim... né? São vários e vários aspectos da nossa vida que a gente pode aplicar esse tipo de conhecimento e usar dessas bases do que eu estou falando hoje para construir uma vida cada vez melhor e cada vez mais evoluída. Mais uma vez eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar as notificações, que para mim é algo muito importante, e se possível, né, deixe aqui nos comentários, que a gente busca sempre responder todo mundo. Eu gosto muito de responder os comentários de vocês. O que vocês estão achando desse conteúdo? Que tipo de assunto que a gente pode vir a tratar? O que está faltando aqui no canal, que é algo muito importante também. A gente não consegue produzir nada desse lado sem a ajuda de vocês também. Afinal de contas, vocês são a nossa força motriz. Espero que vocês tenham bastante proveito com esse material e a gente se encontra nas estradas por aí. Valeu, galera, e até uma próxima!